Queridos amigos da Confraria de Nossa Senhora da Luz, salve Maria. Vamos para nosso terceiro vídeo dessa série de vídeos que nós estamos fazendo nesse mês de maio, em substituição à nossa reunião mensal. E vamos lá. No vídeo anterior nós vimos como se restabelece a amizade entre a alma com Deus. Nesse terceiro, nós vamos ver como é que se restabelece a integridade humana, a docilidade do corpo para com a sua alma, né? Bem, primeira questão que se pode perguntar é se é necessário restabelecer essa unidade, né? Lutero ele fez essa pergunta, né? Era necessário proceder bem? Essa que é a grande pergunta. É necessário proceder bem ou é necessário eu ter parado no vídeo anterior e ter fé somente? É necessário eu chegar a esse ponto de agora que eu tenho fé, eu tenho que traduzir essa fé em obras, né? Em ações, e ter uma vida íntegra, né? Ele fez essa pergunta e ele chegou à afirmação de que não, que somente a fé bastava. O que a religião fala? O que nossa religião fala? Não vou ir muito longe, né? A própria escritura é muito conhecida essa passagem, onde São Tiago diz, né, claramente, capítulo 2, versículo 17, versículo 14: Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé, mas não tem obras? A fé seria capaz de salvá-lo? Ela conclui, né, no versículo 17: A fé, se não se traduz em ações, por si só está morta. É exatamente aquilo que aconteceu com Lutero. Lutero, ele era um homem de fé, talvez uma fé maior que a nossa. Ele era alguém dedicado a Deus, né, um frade dedicado a Deus, né? E chegou a um ponto que ele tinha dificuldade de manter seus votos religiosos. E ele provavelmente lutou muitos anos para manter seus votos religiosos. Até que um dia ele cansou da luta. E para não perder essa integridade, ele usou um macete, que é muito usado. Já que ele não conseguia proceder da forma como ele acreditava, ele mudou a forma como ele acreditava, para ficar condizente da forma como ele agia. Se você não age como você crê, você acaba crendo como você age. Essa é a regra. E aconteceu com Lutero. Lutero terminou a vida casado com uma freira, né? É a prova de que ele, e pelas próprias cartas dele, ele diz que ele tem problemas, muitos problemas em manter os seus votos religiosos. Eu mesmo conheço casos, né? Há muito tempo atrás eu tinha um amigo de internet e esse amigo ele tinha uma tendência homossexual, mas ele era um bom católico. Ele tinha lá, defendia a fé publicamente, né? E até que um dia ele resolveu se abrir essa tendência dele. E foi coisa de 1 ou 2 anos depois, pronto, ele estava lá numa religião cristã, dessas religiões cristãs inclusivas, que não acredita que o homossexualismo seja um problema, né? Pronto, ele que era um bom católico, como ele não conseguiu manter a sua luta, não conseguiu continuar agindo como ele acreditava, rapidamente ele mudou aquilo que ele acreditava. Bem, isso acontece com não somente com esse tipo de caso, pessoas que estão em segunda união, né? Tiveram um casamento e acabaram tendo problemas com esse casamento e agora descobriram a fé e estão em outro casamento, né? Uma segunda união. E essas pessoas têm problemas em acreditar, né? Eles acabam mudando aquilo que acreditam e aderindo a uma religião que aceite aquilo que elas, como elas procedem, né? Bem, esse é um problema, porque se você não age como você crê, você perde a sua fé. É isso que acontece. É simples. Então aqui nós vamos, no final dos tempos, claro, nós vamos ter a ressurreição da carne. Então, de certa maneira, nós não devemos apenas salvar a nossa alma, mas no dia do juízo final, nós devemos salvar o nosso corpo também, né? Procedendo bem, né? Não apenas tendo fé, mas botando em prática a nossa fé, né? Vamos lá. Não existe uma regra que leve uma pessoa a restabelecer essa integridade. O que existem são conselhos. Por isso eu vou trazer alguns conselhos aqui. 3, na verdade. E vamos lá. Não adianta muito a gente
partir para a parte teórica de algum problema, de algum vício. Adianta, mas vou dar um exemplo. Uma vez eu estava lendo um texto a respeito do jejum e como a gula era um problema para a nossa alma. E eu li o texto muito condizente, muito bonito, muito legal, né? E no final do texto se falou tanto de comida que eu só pensava em comer uma picanha, uma alcatra, alguma coisa assim, né? Não adianta o valor intelectual do texto. O meu corpo não reage a esse estímulo, né? O corpo reage a estímulos sensoriais, né? Por isso aqui vamos ter essas três dicas, né? Uh, Estudar ajuda, mas ele não é o grande, a grande questão, né? É capaz de você ouvir um grande padre falar sobre um grande vício que você tenha, você concordar com ele, você achar que ele e é isso mesmo, agora eu vou colocar em prática e não conseguir colocar em prática, porque seu corpo não reage bem a esse tipo de argumento intelectual. Bem, vamos lá. As três dicas que eu tenho aqui para dar. A primeira delas vem aqui do livro A Imitação de Cristo, né? O livro pequenininho que eu tenho aqui para manter no bolso ou na minha mochila quando eu vou para o trabalho, alguma coisa assim, quero dar uma lida, né? É um bom livrinho, né? E vamos lá. O que ele diz lá, se eu não me engano, livro 1, capítulo 11. Ele diz assim: se não vences pequenos e leves obstáculos, como triunfará nos maiores? Essa é uma grande questão. Vamos lá para o caso do casal que está em segunda união, por exemplo. A gente conhece, né, muitos casos de casais que estão em segunda união e frequentam a religião, né? Algumas pessoas podem chegar a pensar assim: de que adianta essa pessoa rezar o terço todos os dias, ir para a missa aos domingos, né, ajudar na barraquinha da igreja, se ela está em pecado grave, né? Está vivendo uma vida familiar antinatural? Ajuda muito, né? É isso que a imitação de Cristo quer dizer. Todo mundo, ninguém é somente vícios, mas ninguém também não tem virtude nenhuma. Ninguém é totalmente excluído de virtudes. Todo mundo tem facilidades e dificuldades. Naquilo que você tem dificuldade, é óbvio, você precisa botar a sua luta diária. Mas naquilo que você tem facilidade, você precisa entregar aquilo para Deus sem desculpas, zerado, se possível, né? Se esse casal que está em segunda união tem facilidade em rezar o terço, então eles têm que rezar o terço todos os dias. Se esse casal que está em segunda união tem facilidade em ir à missa, eles precisam ir à missa o quantas vezes eles puderem. Se esse casal que está em segunda união tem facilidade em ajudar materialmente a igreja, eles precisam ajudar materialmente a igreja, né? Uma pessoa que, por exemplo, o amigo lá que eu tinha, que tinha tendência homossexual, se ele tem alguma facilidade de estudo, ele devia estudar, né? O que a gente tem dificuldade, a gente precisa dar a Deus a nossa luta. Mas o primeiro passo é a gente garantir que aquilo que a gente tem facilidade a gente precisa fazer. Então aquela grande pergunta do que adianta o garoto que reza o terço todos os dias, mas ele tem problemas com a castidade. Ou a menina que vai à missa todos os domingos, mas tem problema com a fofoca, né? Aí fica, mas que adianta ela toda santinha, não sei o que lá, mas fica botando fofoca. Porque de repente a fofoca é o problema que ela tem, né? E a missa não é o problema que ela tem. Então se ela não tem problemas, se o garoto não tem problemas em rezar o terço todos os dias, ele tem que rezar o terço todos os dias, né? Isso ele precisa entregar a Deus, porque ele tem facilidade, Deus deu facilidade para ele com aquilo. E você agir bem naquilo que você tem facilidade te dá ânimo para lutar nas coisas que você tem dificuldade. Isso é como uma escada, né? Como a matemática. Ninguém começa na matemática tentando resolver equações complexas. A gente primeiro começa resolvendo problemas simples, né? Aprendendo simples. E aí você vai aprendendo simples, aquilo vai te dando força para você conseguindo
resolver problemas maiores e maiores e maiores, até que se você se esforçar bastante, você vai se tornar um grande matemático que resolve grandes problemas. A mesma coisa com a fé, com a religião. Se você primeiro precisa praticar aquilo que você precisa, que você tem facilidade, né? E isso que dá forças para você lutar as grandes guerras, né? Aquilo que você tem facilidade, você precisa entregar a Deus. Aquilo que você tem dificuldade, você entrega a sua luta. Né? Essa é a primeira dica, né? Que eu gostaria que se cumprisse. Se eu tenho facilidade em estudar, eu preciso estudar. Se eu tenho facilidade em rezar, eu preciso rezar. Se eu tenho facilidade em lutar contra a gula, eu preciso ter lá a minha regra de vida contra a gula. Se eu tenho facilidade em manter a pureza, eu preciso entregar a Deus essa alma pura, né? Bem, vamos para a segunda dica. A segunda dica é muito conhecida, né? Diz respeito a fugir das situações de pecado. Isso é claro, né? Se o rapaz tem problemas em guardar a castidade, ele não vai deixar uma revista pornográfica no armário esperando lá. Ele está lutando, mas deixa lá. Se qualquer coisa eu tenho lá guardadinho, né? É claro que ele vai ficar pensando naquilo e não vai conseguir lutar sua luta bem lutada, né? Bem feita. A pessoa que tem problemas com a gula não vai deixar um bolo de chocolate no armário, né? Esperando, daqui a pouco vai chegar, né? Tá lá, mas eu não vou comer, mas tá lá, não vou comer, mas tá lá. Daí uma hora vai acabar, né? Caindo no problema. A pessoa que tem dificuldade com drogas não vai andar com aquele círculo de amizades que ele sabe que leva naquele ponto, né? O casal de namorados tem problema de guardar a pureza, eles não vão ficar sozinhos, né? É importante se fazer esse tipo de coisa, se agir bem, né? E se não se colocar em situações de risco. Mas, mesmo assim, essa é a segunda dica, não se colocar em situações de risco. Mas mesmo assim, mesmo quando a gente não se coloca em situações de risco, mesmo quando a gente procede bem aqui e ali, os nossos grandes problemas, os nossos grandes vícios, de vez em quando a gente cai, né? O problema aparece, a gente cai, né? Ou a gente acaba procurando o problema e a gente acaba caindo. E aí vai a terceira dica, que é quando cair no vício, algum problema, se impor algum tipo de mortificação, né? O corpo ele reage a estímulos e não, e assim, se você tem um problema com a castidade, se você viu lá um filme indecente, você se impõe ou algum tipo de mortificação, né? Se você gosta de tomar banho quente, fica uma semaninha tomando banho frio, né? Se gosta de tomar um refresco, uma cerveja ou um refrigerante, fica uma semana bebendo só água, né? Se gosta de comer chocolate, fica uma semana sem comer chocolate, né? Se você gosta de jogar videogame, fica uma semana sem jogar videogame, sem ver jogo de futebol, sem ver a novela, né? E o corpo ele vai entender o recado, né? Ele reage a estímulos e o estímulo negativo faz com que ele, na hora da próxima vez, ele consiga pesar, né? Olha, eu vou ter esse prazer aqui, mas para ter esse prazer eu vou ter tanto tempo de desprazer, né? Isso não é certeiro, né? Porque muitas vezes a gente quer o prazer imediato e não pensa naquele desprazer que vai vir depois, né? Então isso não é certeiro, mas isso ajuda muito, ajuda bastante. Então esses são esses 3 pontos que eu queria colocar aqui como dicas, né? Naquilo que se tem facilidade, se deve proceder bem. Naquilo que se tem dificuldade, não se colocar em uma situação de risco. E caindo no erro, se praticar algum tipo de mortificação para dar um recado para o nosso corpo, que ele agiu mal. E dessa forma, eu espero que no dia do juízo final, quando nosso Senhor ressuscitar vivos e mortos, houver a ressurreição da carne, o nosso corpo e alma estejam livres para Deus, né? Agradáveis a Deus. E assim podemos ser julgados como uma pessoa só, uma pessoa íntegra, né? Era isso que eu queria deixar para o vídeo de hoje. Não sei se teremos mais vídeos esse mês, né? Dependendo aí da pandemia, se teremos vídeos nos próximos meses. Mas era isso que eu queria deixar até agora sobre essa restituição da corpo com a alma. Salve Maria, até a próxima.